A manifestação dos caminhoneiros e os reflexos dos bloqueios nas rodovias para o estado. Atualmente, 17 pontos permanecem bloqueados. Em Xanxerê houve confusão entre manifestantes e polícia. 4 pessoas foram presas. Os prejuízos se agravam para a economia do estado. Agroindústrias foram diretamente afetadas. Hoje à tarde, a coleta de leite no campo foi suspensa em todo o estado. No oeste, situação crítica nos postos de combustíveis. Todos estão fechados, trabalhando somente com as lojas de conveniência, porque os caminhões que abastecem os reservatórios estão barrados em pontos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E ainda, a IGP finaliza laudo da reconstituição da morte do surfista Ricardinho, mas não chega a uma conclusão definitiva. No futebol, a expectativa para a abertura da 7ª rodada do Campeonato Catarinense. Em Joaçaba, um museu em homenagem a Frei Bruno. O Romanticidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. O Instituto Geral de Perícias concluiu o laudo da reconstituição da morte do surfista Ricardo dos Santos. Ricardinho foi morto a tiros em frente à casa da família no mês passado. O laudo confrontou relatos de 4 pessoas envolvidas na cena e de uma testemunha, mas não chegou a uma conclusão definitiva. Por ser baseado nos relatos, o documento não afirma se Ricardinho portava um facão e se o PM Luiz Paulo Mota Brentano agiu em legítima defesa. A perícia também não soube afirmar a ordem dos disparos que atingiram Ricardo dos Santos, mas concluiu que a vítima estava de 1 a 2 metros, ou seja, muito próxima do veículo de onde foram efetuados os tiros, e que para tentar se proteger, Ricardo dos Santos curvou-se para a direita. O documento foi anexado aos autos do processo na comarca de Palhoça na segunda-feira. Ricardinho foi baleado no dia 19 de janeiro, depois de uma discussão com o policial militar Luiz Paulo Mota Brentano. Ele foi levado ao hospital e passou por 4 cirurgias, mas morreu no dia 20 de janeiro. Em Joinville, a casa de acolhimento de pacientes e acompanhantes completou 4 anos, mas precisa de ajuda. A fachada simples de varanda coberta com toldo e uma pequena placa é o ponto de referência de muitas pessoas que precisam de um abrigo para dormir enquanto aguardam atendimento médico ou acompanham pacientes. Essa é a Casa Padre Pio, em Joinville. O local começou a funcionar há 4 anos, depois que Valdeir e a esposa perceberam através de uma experiência pessoal a dificuldade que familiares de pacientes tinham em tratamentos realizados na cidade. E a ideia surgiu após um trabalho que nós fizemos de caridade, de ajuda a uma comadre nossa que teve câncer, né? E levando para a quimioterapia, para a radioterapia, tivemos o conhecimento então que pessoas ficavam em Joinville sem condições de se alimentar, sem condições de pernoitar. Hoje a casa pode receber até 18 pessoas, com possibilidade de mais 2 reservas. Tudo oferecido gratuitamente. A Casa Padre Pio é o único lar de acolhimento que existe em Joinville e abriga pacientes e acompanhantes de todo o Brasil. São mais de 500 pernoites todos os meses. Além do acolhimento, são oferecidos deslocamento até os hospitais e refeições. Dona Maria pernoita aqui há cerca de 1 mês. Ela e o marido têm se revezado para cuidar do filho que está em tratamento no hospital e precisa de acompanhamento 24 horas. Eles também são muito bons, né, para cuidar da casa e das pessoas que estão aqui. E se não tivesse essa casa de acolhimento, como é que ficaria para você? Estaria difícil, porque a gente ficou um pouco em casa de parente, gastou o dinheiro que tinha, daí acabou, não tinha mais, né? Porque a gente é aposentado, mas o salário de aposentado sabe como é que é. Daí tinha que comer fora, não daria para nós. Sem nenhuma ajuda governamental, o lar de acolhimento vive de doações e passa por algumas dificuldades. Apenas 2 dos quartos possuem climatização. Nos outros 2, o ventilador industrial tenta amenizar o calor que faz na cidade. Outra dificuldade está no transporte. A Kombi está pequena para o serviço.
além do consumo de combustível. Essa Kombi já não é suficiente. Às vezes a gente tem 20, 15, 17 para trazer, então já está apertado e precisamos então de um micro-ônibus já. A ajuda pode ser feita por doações na conta de energia. Na Grande Florianópolis, uma espécie de caramujo está causando transtornos aos moradores. Ele parece inofensivo, mas não é. O caramujo africano é considerado uma das 100 maiores pragas do mundo. A espécie se prolifera com facilidade e já vem causando preocupação nesta rua em Palhoça. Como eu tenho criança pequena, eu tenho que estar sempre cuidando, né? Porque tem muito caramujo na rua, eles atravessam a estrada, eles sobem as paredes da vizinha. O vice-presidente do Conselho Comunitário explica que os terrenos baldios e as chuvas agravam a situação. A comunidade tem sérios problemas de escoamento d'água. Para que eles olhem para essa situação dos caramujos e também das enchentes aqui no bairro, que são constantes. No Centro de Controle de Zoonoses da capital, uma campanha também está sendo divulgada. A espécie foi trazida ao Brasil na década de 80, na tentativa de iniciar um mercado alimentar que não deu certo. O caramujo africano não tem predador natural e pode destruir plantações. O período do ano também é propício para o surgimento do animal. Quando inicia o período de chuvas elevado, o caramujo ele sai das tocas para se alimentar, porque a incidência solar direta mata o caramujo. O caramujo africano pode chegar a medir 15 centímetros e pesar até 200 gramas. Embora não seja venenoso, ele pode servir de hospedeiro para alguns parasitas e vir a causar doenças como meningite e problemas gastrointestinais. Por isso, a recomendação é eliminar o molusco. Basta a pessoa coletar as espécies que ela encontrar com uma luva, um saco plástico, colocar num outro saco furadinho, deixar ele furado e imergir numa solução de água sanitária, pode ser um balde. A seguir tem futebol, a expectativa para a abertura da 7ª rodada do Campeonato Catarinense. E ainda inaugurado em Joaçaba, um museu em homenagem a Frei Bruno. Em Joaçaba, um museu em homenagem a Frei Bruno, frade ao qual muitos devotos atribuem milagres, foi inaugurado hoje. Entre os objetos pessoais estão no museu a cama em que Frei Bruno dormia e o manto que cobriu seu rosto durante o velório. Há documentos históricos e símbolos das graças atribuídas a ele pelos devotos. O local, que fica ao lado da Catedral Santa Terezinha, estará aberto de segunda a sábado, em horário comercial. Isso aí é uma graça tão imensa que é difícil você dimensionar isso aí. Mas eu acho que Joaçaba está privilegiada por ter tido uma pessoa tão rica como ele foi. O pequeno museu vem para somar com outras atividades que fomentam o turismo religioso na cidade. Atividade que movimenta não só a economia de Joaçaba, mas é responsável por 2% do PIB do estado. Turisticamente é mais uma opção, é um item a mais que já enriquece aquilo que Joaçaba já tem e de uma forma muito fundamentada. O turismo precisa muito disso, as coisas têm que ter raiz. E Frei Bruno, para nós, incontestavelmente tem raiz, embora seja um espaço pequeno em tamanho, ele é de uma importância enorme, né? São objetos pessoais e o Frei Bruno goza assim, de um respeito muito grande das pessoas, não apenas do público católico, mas de outros segmentos que conviveram com ele. Hoje, dia 25 de fevereiro, completam-se 55 anos da morte do frade. Numa missa, devotos prestaram suas homenagens. Um momento de fé, pedindo também pela beatificação do Frei, processo que já foi encaminhado a Roma. A passagem do Frei Bruno pela terra, e em particular aqui em Joaçaba, deixou marcas de fé e de devoção profundas ao nosso Deus e Senhor e à Igreja, e com o estilo de vida e a busca dele como religioso e sacerdote franciscano no seguimento do Senhor para, como diz a campanha da fraternidade desse ano, eu vim para servir. Então isso está fazendo com que o povo cresça cada vez mais no amor a Deus, na fé e na busca da santidade e do ser igreja também.
A quinta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens pela manhã. Durante a tarde e a noite devem ocorrer pancadas de chuva em todas as regiões de Santa Catarina. Há risco de temporais e descargas elétricas. A mínima fica em 12 graus na Serra e a máxima em 31 no oeste e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 15 e máxima de 28 graus. No litoral norte e Grão de Florianópolis, a máxima chega aos 30 graus. E no Vale do Itajaí, mínima de 18 e máxima de 24 graus. E agora o futebol. Daqui a pouco tem a abertura da 7ª rodada do Campeonato Catarinense. Confira os confrontos. Na 8ª posição da tabela, o Inter de Lages recebe o Criciúma às 7h30 da noite. Na 4ª posição do estadual, o Tigre busca os 3 pontos fora de casa para diminuir a diferença dos líderes da competição. A novidade no time do sul do estado deve ser a entrada de Eduardo na lateral direita. A gente perde algumas opções importantes, né? Mas eu não tenho que lamentar. Procurar trabalhar com as peças que a gente tem hoje à disposição, se concentrar nisso, né? Procurar ter essa boa estratégia. E por isso a importância de poder fazer uma boa pré-temporada para você simular algumas situações e se moldar o jogo. No lado do Inter, a aposta será novamente na experiência de Marcelinho Paraíba e Reinaldo para superar a defesa adversária. Estamos encarando esse jogo como uma decisão. Sabemos do adversário, da qualidade que tem o adversário, né? Uma das equipes grandes do estado. Mas a gente está preparado aí para fazer um grande jogo. Também às 7h30, a vice-líder chapecoense, praticamente garantida no hexagonal semifinal, enfrenta o Marcílio Dias, 5º colocado. O técnico do Verdão do Oeste, Vinícius Eutrópio, deve poupar atletas na partida em Itajaí. No Marcílio, serão 2 desfalques. O zagueiro Rogério e o volante Neguete levaram o 3º cartão amarelo na partida contra o Avaí. Para a zaga, a opção deve ser Alisson. E no meio-campo, o volante mineiro, recuperado de lesão, assume a vaga de Neguete. Às 8h30, o Atlético de Ibirama, que ocupa a 7ª posição na tabela, recebe o Metropolitano, 3º colocado no estadual. O técnico Silvio Criciúma faz mistério na escalação do Atlético. O último treino foi fechado e pode ser o fator surpresa para o confronto contra o Metrô. A gente sabe que dificultar para o treinador fazer a sua preleção em cima de uma escalação garantida é um pouquinho de dificuldade. E fechando a noite, às 10 horas tem clássico. O Joinville, que vem de 3 jogos sem vitórias, recebe o embalado líder da competição, Figueirense, já classificado para a próxima fase. Figueira tem uma tradição, tem uma camisa, né? Tem um nome da instituição, tem um nome individual de cada jogador. Então a gente sabe que é um jogo difícil, um jogo complicado, um adversário forte, um adversário do nosso campeonato. É um adversário que a gente vai enfrentar no Campeonato Brasileiro da Série A. É um clássico de Série A. Que é ruim. Uma equipe como o Joinville está hoje no limite da classificação, né, na 6ª colocação. Mas como eu falei, um grupo é forjado na dificuldade. Nem sempre você vai começar vencendo, você vai começar uma temporada com dificuldade, é isso que está acontecendo. E a partir do momento que você sai de um momento de dificuldade, você fortalece ainda mais o seu grupo. E a seguir, os reflexos da greve dos caminhoneiros em Santa Catarina. Rodovias permanecem bloqueadas e os prejuízos afetam diretamente as agroindústrias. Após uma semana com rodovias bloqueadas pelo estado, o momento mais tenso da manifestação foi registrado ontem no oeste, durante a desocupação da BR-282 em Xanxerê. Em contrapartida, os efeitos da greve na economia catarinense se agravam. Um dos setores mais afetados é o da agroindústria, que prevê graves prejuízos a longo prazo. Desde que o protesto dos motoristas começou na quinta-feira da semana passada, o estado já teve 30 pontos de bloqueio nas estradas. Agora, cerca de 10 deles já foram liberados. Até agora, apenas um ponto de interdição precisou da intervenção da Força Policial para a liberação da rodovia. Foi ontem na BR-282 em Xanxerê. Nas imagens divulgadas em redes sociais, é possível perceber que a Polícia Rodoviária Federal fez o uso de balas de borracha.
4 pessoas foram presas. Após muita negociação, nós não conseguimos chegar a um acordo, então a Polícia Rodoviária Federal forçou a liberação desses veículos. No início foi sem confronto, mas os manifestantes começaram a apedrejar não só os caminhões, mas também a própria polícia. Conforme a PRF, um efetivo maior já foi disponibilizado para acompanhar as paralisações pelo Estado. O objetivo é manter a ordem pública e garantir que aqueles que não querem participar do movimento possam circular pelas estradas. Os pontos de bloqueio no estado se concentram principalmente nas regiões onde o setor agroindustrial é mais forte, no oeste e meio-oeste. E com a impossibilidade do escoamento da produção, já está faltando matéria-prima na indústria e até ração para os animais. Só a parada de você não abastecer o mercado e, ao mesmo tempo, a situação que ocorre com os animais que estão sendo represados no campo, são valores enormes aí que já afetam a cadeia produtiva. Outros segmentos agroindustriais do estado também estão prejudicados. Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de suínos e o terceiro de frangos. As indústrias do setor agroalimentar geram mais de 100 mil empregos e respondem por 17,5% do valor da transformação industrial do estado e por 1/3 das exportações. Por enquanto, ainda não é possível fazer um cálculo sobre os prejuízos, mas eles poderão ser sentidos a longo prazo caso os animais continuem sem ração. O maior problema que poderia ser enfrentado seria Santa Catarina perder o seu status de grande exportador de carne. Você não consegue chegar com a ração para dar alimentação para os animais, né? Esses animais começam a sofrer, começam a passar fome, e isso faz com que caia a resistência orgânica do animal, né? Se cair essa resistência orgânica, nós ficamos muito vulneráveis à possibilidade de entrar uma doença aqui no rebanho de Santa Catarina. Outros 3 pontos foram liberados pela Polícia Rodoviária Federal agora à tarde. Ao todo, 17 pontos permanecem bloqueados em rodovias catarinenses. No sul do estado, pelo 2º dia consecutivo, a BR-101 ficou fechada na região de Sombrio. Fila de caminhões chegou a ultrapassar os 10 quilômetros no sentido norte-sul. A rodovia foi bloqueada ainda durante a madrugada. O caminhoneiro Milton conta que por volta das 3 horas da manhã, o trânsito já estava interrompido. Já estou com a cozinha, a barraca aberta aqui, já está abastecido a cozinha, tem a padaria ali, o mercado ali. Se for para ficar uma semana aqui, a gente fica. Mas tem que melhorar, né? Tem que melhorar, porque o jeito que está não tem condições de ficar, não. Um grupo de caminhoneiros se formou no ponto exato onde existe o bloqueio. Os manifestantes fizeram questão de cantar o hino nacional. Eles exigem que alguma providência seja tomada, principalmente no que diz respeito ao preço do combustível. Quem sustenta o Brasil é o caminhoneiro, tá? O caminhoneiro tá falido, tá quebrado. Eles estão trabalhando por ilusão. Se todo mundo parar e se unir, tá? O Brasil vai melhorar. Nós não precisamos pagar o roubo que eles fizeram no Brasil. A principal diferença da manifestação de hoje aqui no sul do estado é que apenas uma das pistas foi bloqueada. A faixa da esquerda permanece liberada para o trânsito de ônibus e veículos de passeio. Durante esta tarde, os motoristas desbloquearam a rodovia. Eles mantêm o bloqueio e o protesto agora no município de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. E a seguir, prejuízos causados pelos protestos já chegam à mesa do consumidor. A coleta de leite foi suspensa em todo o estado e no oeste os postos estão sem combustíveis. O bloqueio de caminhoneiros também ocorre em rodovias estaduais. No norte catarinense, a SC 416, principal acesso ao porto de Itapoá, está parada. No segundo dia de bloqueio na SC 416, a fila de carretas e caminhões estacionados no acostamento chegou a 6 quilômetros. A paralisação foi acompanhada de perto pela Polícia Militar Rodoviária, que monitora a situação. Os caminhoneiros aderiram ao movimento nacional porque querem melhores condições nas estradas, valorização do frete e a diminuição no preço do combustível e nas tarifas de pedágio. Enquanto eles não resolverem lá atender a nossa reivindicação
O que nós estamos pedindo que esse preço do óleo diesel é o preço que está matando o transportador autônomo, não tem conversa, não precisa mandar nem ninguém aqui para dar pirulito, que nós não estamos pedindo esmola. Nós já somos mendigos. Somos andarilho de luxo, que andamos em cima de caminhão. Mas estamos igual andarilho de luxo. Essa é a verdade do motorista autônomo hoje no Brasil. Este caminhoneiro mostra com indignação a nota fiscal do último abastecimento e reclama dos 38% de impostos que teve que pagar incididos no preço do óleo diesel. O meu preço do óleo diesel varia em R$3. Do Mato Grosso até aqui dá uma média de 3. Então eu consumo em média R$1.000 por dia de óleo diesel. E eu estou pagando 350 por dia. Quer dizer, o caminhão não me sobra R$2.000 mensal e eu pago 8 de carga tributária. Alguma coisa está errada, não está? Já este outro reclama que a proibição da carta frete não vem sendo respeitada. Com isso, os caminhoneiros têm sido reféns de postos de combustível. O transportador estipula, ele dá uma lista de postos ali, que tem convênio com a transportadora. E a gente é obrigado a abastecer. Em alguns casos, 50% do nosso frete fica no posto, a preços abusivos. Por exemplo, se o óleo está R$ 2,60 na bomba, tem posto que a gente abasteça a R$ 2,85 para poder trocar a carta frete com eles. Os caminhoneiros afirmam que só vão liberar a rodovia quando as reivindicações forem ouvidas e negociadas em Brasília. Este é um dos pontos da rodovia que mais impressiona pela imagem. De um lado, o acostamento tomado pelas carretas. Do outro, onde existe um recuo, os caminhoneiros também ocuparam espaço, formando uma espécie de corredor, por onde só podem passar carros de passeio e veículos que transportam alimentos perecíveis. A rodovia é o principal acesso ao porto de Itapoá, que é o quinto em movimentação do país. Segundo a presidência do porto, as operações não foram afetadas porque a demanda de contêineres que entrou antes do bloqueio é grande. O cenário só deve mudar caso a paralisação se arraste por mais dias. Prejuízos financeiros também não foram contabilizados. Existe um custo envolvido num terminal desse aqui que vai entre 5 a 10 milhões que seria afetado diariamente. Por enquanto a gente ainda não entrou nisso. Se for até sexta-feira, quinta, a gente consegue gerenciar bem o volume que a gente tem, o volume que vai descer e o volume que está para chegar. E o reflexo das manifestações já chega à mesa do consumidor. Em alguns supermercados na Serra, o estoque de leite já está acabando e os consumidores estão tendo um limite para comprar o produto. Estima-se que 90% do leite não esteja sendo recolhido no estado devido às manifestações nas rodovias, principalmente na região oeste, maior produtora leiteira de Santa Catarina. O Sindicato das Indústrias de Laticínios e Derivados de Leite já contabiliza um prejuízo de 11 a 15 milhões de reais por dia no setor. A preocupação agora é que, se a greve continuar, o leite vai começar a faltar em todas as regiões do estado. Aqui na Serra, por exemplo, os reflexos já vêm sendo sentidos no supermercado. Neste aqui, a venda do leite triplicou e por isso foi preciso estipular um limite para que o consumidor leve o produto para casa. Hoje a gente está trabalhando com limite, né? Até para atender o nosso cliente final, que é o intuito da empresa, não deixar nosso cliente sem um produto. Então a gente limitou aí o máximo uma caixa para o cliente. Com medo que falte leite para os netos, a dona Marta aproveitou para garantir o produto. Eu tenho 2 netos que mamam ainda. Já imaginou ficar sem o leite? Nesse outro supermercado, a situação se repete. Aqui as prateleiras já estão começando a ficar vazias e já tem produto faltando. Segundo o gerente, a preocupação é grande, já que o estoque da loja só vai dar para mais um dia e meio. E preocupa e muito. É muito porque o leite é uma coisa que não pode faltar. Devido à grande demanda e à falta do produto, o jeito é garantir mesmo o leite para não ficar sem. E a previsão não é nada boa. Com tantos prejuízos amargados pelo setor leiteiro, quem deve ajudar a pagar a conta com o produto mais caro será o consumidor. A tendência realmente é ir mais para frente essa greve. Então a gente tem que se prevenir. Tem que levar, né? Aproveitar enquanto tem. A hora que terminar daí. E o Sindicato das Indústrias de Laticínios e Derivados do Leite de Santa Catarina informou agora há pouco que suspendeu a coleta no campo em todo o estado a partir de hoje. Reflexos da greve dos caminhoneiros também nos postos. E em Chapecó já não há mais combustíveis.
Fitas impedindo a entrada dos veículos nos postos, bombas lacradas, frentistas de braços cruzados e motoristas que precisam ir para casa sem abastecer. Esse é o reflexo da greve dos caminhoneiros. Adilson chegou de viagem e não conseguiu mais gasolina. Infelizmente é que não tem mais gasolina, né? E a gente precisa abastecer para trabalhar e vamos ter que parar, né? Dos 43 postos de combustíveis de Chapecó, todos estão fechados, trabalhando somente com as lojas de conveniência, porque os caminhões que abastecem os reservatórios estão barrados em pontos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No início da tarde desta quarta-feira, antes de terminar o combustível, muitas pessoas aproveitaram para abastecer e tiveram que ter paciência para esperar na fila. Os funcionários dos postos auxiliavam na organização. Uns 20 minutos, não faz muito. Até eu ia em outro posto e acabei entrando nesse. Tem que parar, ou dá um jeito nessa presidente, ou paremos tudo. Tem que parar. Eu sou a favor. De acordo com o presidente dos postos de combustíveis, não tem previsão para normalizar a situação. É um fato que estão bloqueando as estradas, estão reivindicando. E eu acho que os caminhoneiros têm o seu ponto de razão. Esperamos que os governantes tomem atitudes rápidas para que a população não sofra. Afinal, a função deles é gerir o nosso país, é evitar que essas coisas aconteçam. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Vamos pegando quem tiver, nós vamos prendendo. Vamos se mobilizar aqui.